Professor de filosofia entrou na classe e fez uma experiência com os alunos. Ele pegou um pote grande de vidro vazio e encheu esse pote com várias bolinhas de ping-pong até enchê-lo completamente. E perguntou aos alunos se o pote estava cheio. Eles responderam que sim, que o pote estava cheio. Então ele pegou várias bolinhas de gude, pouco menores, e começou a colocar dentro desse mesmo pote. Elas foram caindo dentro desse pote, se moldando as outras bolas de ping-pong que lá estavam, preenchendo os espaços vazios até completá-lo. Então o professor perguntou: e agora, o pote está cheio? Os alunos responderam: sim, o pote está cheio. Então o professor pegou um pouco de areia e começou a preencher aquele pote que já tinha as bolas de ping-pong, junto com as bolinhas de gude, e começou a preencher aquele pote de vidro com a areia, até que ele ficasse completamente cheio de areia. Depois que ele estava completamente cheio com as bolinhas de ping-pong, com as bolinhas de gude e agora com a areia, o professor perguntou mais uma vez: e agora? O pote de vidro está cheio? E os alunos sim responderam: agora definitivamente o pote está cheio. Então ele pega uma garrafa de café, coloca sobre a mesa e começa a preencher aquele pote de vidro com o café. E o café vai escoando, vai preenchendo ali os espaços e completa aquela garrafa, aquele pote de vidro. E aí ele pergunta: e agora? A garrafa está cheia, o pote de vidro está cheio? E eles responderam: agora sim, não cabe mais nada nesse pote de vidro. Como lição, ele ensinou aos alunos que o pote de vidro representa as nossas vidas. As bolas de ping-pong, as bolas maiores, representam aquilo que é mais importante em nossas vidas. Nossas crenças, os nossos valores, Deus, a família, os verdadeiros amigos. São essas bolas maiores que fazem da nossa vida uma vida verdadeiramente feliz, com uma verdadeira importância. As bolas de gude menores representam aquilo que tem menor importância, que são os bens materiais, nossa casa, nosso trabalho, etc. A areia representa as coisas pequenas, as coisas de menos valor, o dia a dia, as coisas do dia a dia. Porém, se nós colocarmos primeiro no pote a areia, preenchemos o pote com areia, não sobrará espaço para as coisas de maior importância, não sobrará espaço para as bolas de ping-pong, nem para as bolas de gude. Se gastarmos tempo demais, energia demais com pequenas coisas, não sobrará espaço para aquilo que realmente importa e que faz da nossa vida uma vida verdadeiramente feliz. Mas aí o aluno perguntou: mas e o café? O que significa o café? Perguntou um aluno. E o professor respondeu: que bom que você perguntou. Significa que não importa quão ocupado esteja a sua vida, sempre precisamos ter um tempo para tomar um café com um amigo, um tempo para desfrutar de uma boa e verdadeira comunhão com quem a gente ama de verdade. Por mais cheia que a nossa vida esteja, separe um momento de comunhão para tomar um café com um amigo. Olhando por essa perspectiva, eu quero perguntar para você e fazer você refletir: você está cheio do quê? Do que está cheio a sua vida? Ou eu quero fazer uma pergunta um pouco mais instigante: com o que você tem preenchido a sua vida? Com o que você está preenchendo o seu pote? Com o que você está preenchendo o seu coração? Nós estamos diante da segunda oração de Paulo aqui nessa epístola, da sua epístola aos Efésios, à igreja de Éfeso.
A primeira oração, ele não cessava de dar graças a Deus por aquela igreja, diante da fé que ele ouviu a respeito daqueles irmãos, da vida de fé daqueles irmãos, bem como do amor que aqueles irmãos tinham uns para com os outros, para com todos os santos. E o primeiro objetivo da sua oração é para que eles fossem iluminados com toda a sabedoria, com o conhecimento de Deus, a fim de compreender qual era o seu chamado como igreja de Cristo, a sua vocação como igreja de Cristo. Agora, o objetivo de Paulo nessa segunda oração é para que os crentes de Éfeso se tornassem cheios, mas não cheios de qualquer coisa. Eles se tornassem cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Que os seus corações fossem preenchidos e habitados pela pessoa de Cristo Jesus e que eles fossem tomados da plenitude de Deus. Este é o objetivo da oração do apóstolo Paulo aqui nesta segunda oração na carta aos Efésios. Por isso, o tema desta pregação é fortalecidos pelo Espírito, com Cristo no coração e cheios da plenitude de Deus. Fortalecidos pelo Espírito, com Cristo no coração e cheios da plenitude de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele faz uma distinção entre as duas orações de Paulo nesta carta. A primeira, ele diz que o foco estava em conhecer, mas o objetivo dessa segunda está em ser, ou no tipo de crente que eles deveriam se tornar, cheios da plenitude de Deus, cheios da presença de Deus. Citando Vaughan Kurtz, Hernandes diz que essa oração é considerada a mais sublime e de mais longo alcance, a mais nobre de todas as orações das epístolas de Paulo e possivelmente de toda a Escritura Sagrada. Tamanha é a nobreza e tamanho é a audácia e o objetivo de Paulo nessa oração. E é necessário lembrar, meus irmãos, que logo no capítulo 3, no início deste capítulo, ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta aos crentes de Éfeso. Essa era a condição de Paulo. Mas Martin Lloyd Jones, ele diz que o importante para nós é saber que Paulo está realmente dizendo que, embora prisioneiro, embora um perverso inimigo o tenha encarcerado, o tenha posto em grilhões, o tenha impossibilitado de visitar os efésios, de pregar-lhes ou de ir a qualquer outro lugar para pregar, há uma coisa que o inimigo não pode fazer: ele não pode impedi-lo de orar. Ele não pode impedir você de ajoelhar diante do Pai e orar ao Senhor. O inimigo pode confiná-lo numa cela, pode meter ferrolhos e trancas nas portas, pode algemá-lo a soldados, pode pôr grades nas janelas, pode enclausurá-lo e confiná-lo fisicamente. Entretanto, nunca poderá obstruir o caminho do coração do crente mais humilde para o coração do Deus eterno por meio da oração. Ninguém impede a oração do crente de chegar ao trono de Deus. É sobre isso que Martin Lloyd Jones está falando. Mesmo aprisionado, ele se coloca de joelhos diante do Pai e ora. E ora para que os crentes de Éfeso sejam cheios da plenitude de Deus, tenham Cristo no coração e sejam tomados pelo poder do Espírito Santo do nosso Deus. E a máxima que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nesse texto, com a lição da oração de Paulo, é que, tal como Paulo, nós devemos também orar para que sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, orar para que Cristo habite no nosso coração, a fim de conhecermos as dimensões do seu amor e sermos preenchidos de toda a plenitude de Deus. Essa é a lição máxima que aprendemos a partir desta oração do apóstolo Paulo. Mas
como lição primeva, como lição primária aqui para as nossas vidas nessa noite, guarde no seu coração que você deve orar para que seja fortalecido pelo poder do Espírito, com Cristo no coração e firmado em amor. Mais uma vez, ore para que seja fortalecido pelo poder do Espírito, com Cristo no coração, firmados em amor. Fortalecidos no Espírito, Cristo no coração e firmados em amor. É isso que nós aprendemos dos versos 14 a 17. Paulo se coloca de joelhos diante do Pai. Isso expressa uma forma de reverência e humildade. É assim que Paulo orava, ele se colocava de joelhos. Ontem, na federação de SAF, o conjunto da federação cantou uma música, Ajoelhai, Ajoelhai. E a Ilzinha, na volta, né, do trabalho, ela voltou conosco no carro e ela disse uma coisa muito interessante, que se Deus não nos dá força, nem ajoelhar nós conseguimos diante dele, né? Até para ajoelhar diante do Senhor, ele precisa nos dar força para isso. Mas esse modo de orar mostra uma reverência diante de Deus, né? Deus é o Deus supremo e Paulo sabe disso. E ele se coloca de joelhos diante do Pai, mostrando essa reverência diante da supremacia de Deus, e ora e suplica em favor dos crentes de Éfeso. E esse Pai, ele diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele está dizendo que esse Deus diante do qual ele se ajoelha é o Deus Pai, é o Deus da igreja, que agora, por meio de Cristo, nos faz família. E a família que ele se refere é a família que é a igreja no céu e na terra. E ele está dizendo da igreja aqui, tanto a igreja visível quanto a igreja invisível, tanto a igreja militante, que é a igreja aqui na terra, que está em luta, em batalha contra a carne, o diabo e o pecado, como a igreja triunfante, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É esse Deus, o Pai da igreja, que salva os seus filhos, a igreja no céu e a igreja na terra, que agora se torna uma família, uma só família. E um dos grandes temas que Paulo vai trabalhar em toda a sua epístola aos Efésios é o tema da unidade. Gentios e judeus, que ambos eram grupos sectários separados, se tornam uma só família, a família unida pelo sangue do Cordeiro, aquele mesmo que derrubou a parede, né, da separação, a barreira da inimizade. Agora são parte de uma mesma família. E ele se coloca diante do Pai, ajoelha diante desse Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, a igreja visível e invisível, militante e triunfante. E agora ele se coloca diante desse Deus, o Pai, para levar diante dele alguns pedidos em favor dos crentes de Éfeso. E o primeiro desejo de Paulo é que aqueles irmãos sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Olha o verso 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Esse é o primeiro pedido de Paulo. O primeiro desejo que ele expressa em sua oração. Ele dirige esse pedido a Deus, o Pai, de quem toma o nome toda a família, a igreja no céu e na terra. Ele expressa então o seu primeiro desejo. Segundo a riqueza da sua glória, ele sabe que o nosso Deus é um Deus rico e grande em poder e glória, e ele clama a esse Deus que conceda aos crentes de Éfeso que sejam fortalecidos com poder, mas não qualquer poder, o poder que vem do Espírito Santo de Deus. O poder que vem do Espírito Santo de Deus e que se aplica no homem interior. Meus irmãos, o poder aqui não diz respeito a um poder físico,
Não diz respeito à força bruta, à força física. Não é esse o desejo de Paulo para os crentes de Éfeso. Mas o desejo dele é que esses irmãos sejam fortalecidos com o poder espiritual. Por isso que ele diz, o poder do Espírito Santo no que tange ao homem interior, a nossa alma, o nosso ser como um todo. Isso só é possível mediante o agir do Espírito Santo de Deus. Se você quiser ser forte fisicamente, não tem jeito, né, Juan? Você tem que ir para onde, Juan? Às 4 da manhã. Às 4 da manhã está lá o Juan na academia pegando peso. É assim que você se torna forte fisicamente. Mas não é sobre esse poder que Paulo está falando. É o poder espiritual. É uma força que vem do Espírito Santo. É o poder, meus irmãos, para realizar a obra de Deus, para resistir ao pecado, para ser uma ferramenta nas mãos de Deus, para propagar o Evangelho, para promover o reino de Deus, para ser uma bênção na vida das outras pessoas. É sobre esse tipo de poder que Paulo está falando aqui. Que sejais fortalecidos no poder do Espírito no que tange ao homem interior. Daniel Tocco, um repórter da Rede Globo, ele fala de uma reportagem que ele se emocionou profundamente quando ele foi entrevistar a dona Neide, uma irmãzinha que ele chama irmãzinha do coque, uma crente, uma serva do Senhor. E ele diz que essa senhora, ela teve uma visão. Ela disse que ouviu a voz de Deus falando que o prédio ia cair. O prédio de fato caiu. Na cidade de Brasília, esse prédio caiu. Ela acordou pela manhã, o seu marido tinha uma oficina nesse prédio, em cima tinha várias famílias, né? Vários apartamentos nesse prédio. E quando ela entrou na oficina do marido pela manhã, ela sentiu e disse para o seu esposo: olha, esse prédio vai cair hoje. E começou a tirar o computador, começou a tirar as coisas. Aí o marido falou: você está doida? Você está maluca? De onde você tirou isso? O prédio vai cair hoje. Aí ela já começou a ligar às 7h30 da manhã para o bombeiro, começou a ligar para a Defesa Civil. Aí o bombeiro falou: manda um e-mail que a gente vai aí avaliar, né? E perturbando a Defesa Civil, né? E avisando todo mundo: esse prédio vai cair hoje, esse prédio vai cair hoje. Começou a tirar as coisas para a rua. E até que, depois de muita insistência dela, né, a Defesa Civil foi por volta de meio-dia, e de fato, eles viram que o prédio estava condenado, e decidiram evacuar, né, todas as famílias, tirou todas as famílias, e depois, à tarde, o prédio de fato, nesse mesmo dia, desabou. E aí esse repórter ele perguntou: mas dona Neide, como é que a senhora sabia que a voz da sua mente não era só a voz da sua mente, mas era, como a senhora disse, a voz do Espírito Santo? Ela falou: meu filho, a voz de Deus é tão diferente da voz da nossa cabeça. E o repórter se emocionou, tamanha intimidade que aquela senhora tinha com Deus. É sobre esse poder que eu estou falando. É sobre esse tipo de poder que nós estamos falando aqui. E depois que isso ocorreu, né, e havia centenas de pessoas que moravam naquele prédio, né, entre elas cadeirante, crianças e bebês de colo, uma mãe com o bebê no colo veio até a dona Neide e chegou: dona Neide, você salvou a minha família. Veio agradecer. Ela: não agradeça a mim, agradeça a Deus. Deus que salvou, não fui eu só passei a mensagem. Mais uma vez esse repórter se emocionou, porque era uma senhora que não queria glória, ela não queria aparecer, ela não queria honra, ela apenas passou uma mensagem de Deus, que ela ouviu Deus falando com ela. Ela deu um passo para trás: não fui eu quem salvei você, foi Deus, eu apenas passei uma mensagem. Daniel Tocco, repórter da Rede Globo, falou que a sua espiritualidade até essa reportagem estava muito vaga, né? Ele estava vagando, né, na sua espiritualidade, mas depois que ele fez essa reportagem com a dona Neide, ele percebeu que o único caminho é Cristo. Ele passou a entender que, de fato, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele se voltou então para o cristianismo como a única e verdadeira possível religião, e parou de divagar no mundo da espiritualidade, aceitando tudo, né, como válido, justamente pelo testemunho
dessa mulher. É sobre esse tipo de poder que Paulo ora aqui para os crentes de Éfeso, que sejais fortalecidos pelo poder no homem interior. Mas mais, e assim, versículo 17, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Uma vez que estamos fortalecidos pelo Espírito Santo, o desejo de Paulo agora, em sua oração, é que os crentes de Éfeso tenham Cristo habitando, isto é, fazendo morada. E quando Cristo faz morada, Ele se torna Senhor das nossas vidas. Nós anulamos os nossos desejos e as nossas vontades, e agora nós dizemos: Senhor, reina em mim. Cristo, tome a direção da minha vida e conduza a minha vida de acordo com a tua vontade. Nós declaramos que Jesus é Senhor e tem o domínio sobre nossas vidas, para que Ele habite no nosso coração. Agora, quando o Espírito Santo nos fortalece com poder e Cristo habita em nosso coração, qual que é a marca que você deve ter como um cristão? Qual é a base e o alicerce no qual você deve se firmar? Aqui o texto diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo vai tomar alguns verbos emprestados. O primeiro, ele empresta da linguagem da botânica. Arraigados nos lembra de raízes, como uma árvore. A árvore aprofunda suas raízes no solo e assim ela se firma. Quando vem uma tempestade, chuva, vento forte, ela não cai. Não cai por quê? Porque as suas raízes são profundas, estão arraigadas e firmadas no solo, e ela consegue se manter mesmo diante de fortes tempestades. E Paulo diz: olha, que vocês, fortalecidos pelo poder do Espírito e com Cristo habitando no coração, estejam agora arraigados em amor. Então ele empresta primeiro o verbo da botânica, e o segundo verbo ele toma emprestado da construção civil. Estejam arraigados, mas também alicerçados. O alicerce é o fundamento de toda casa e de todo edifício. Nenhum prédio permanece de pé se não tiver um bom alicerce, se não tiver um bom fundamento. Aqui a raiz e a base, o alicerce, é o amor. E esta deve ser a marca do verdadeiro crente. O verdadeiro crente deve ter como marca distintiva e principal na sua vida o amor. Uma vida que demonstra o amor de Cristo. Ele deve exalar amor. Ele deve viver o amor, ele deve demonstrar o amor uns aos outros. Ele deve viver arraigado e alicerçado em amor. E isso é uma evidência da força do Espírito Santo e de que o seu coração está sendo habitado por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos orar para que possamos compreender e conhecer as dimensões do amor de Cristo, a fim de sermos cheios da presença de Deus. Olha o versículo 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então o primeiro desejo de Paulo é: sejam fortalecidos pelo Espírito Santo. O segundo, que habite Cristo no vosso coração e sejam arraigados e fortalecidos em amor. E o terceiro desejo ou pedido de Paulo a Deus em favor dos crentes de Éfeso é que eles possam compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Ele usa o verbo compreender e conhecer, mas entendam, não é um conhecimento técnico, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento superficial, não,
não é um conhecimento apenas técnico, é um conhecimento profundo e verdadeiro, é conhecer de fato. Paulo aponta para todas as vertentes das dimensões do amor de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele comenta aqui que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Essas são as dimensões do amor de Deus. Mas ainda que conheçamos e compreendamos esse profundo amor de Cristo, esse amor excede todo o entendimento. Excede todo entendimento. É um mistério. Mas à medida que conhecemos mais e mais o amor de Cristo, as dimensões do amor de Cristo, mais e mais somos tomados da plenitude de Deus. E aqui é o quarto desejo de Paulo aos crentes de Éfeso: para que sejais, ou uma consequência desse conhecimento do amor de Cristo, para que sejais tomados de toda a plenitude, o pleroma de Deus. Esse é o ponto alto do pedido do apóstolo Paulo. Ele ora pedindo que, uma vez fortalecidos com o Espírito Santo, uma vez Cristo fazendo morada em seus corações, agora sim, que vocês possam ser tomados de toda a plenitude de Deus. Que sejamos cheios da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que cada célula, que cada partícula do nosso corpo possa ser preenchida pelo ser de Deus. E devemos declarar que de fato Deus é Senhor sobre nós, sobre nossas vidas, e permitir que Ele assuma o controle sobre as nossas vidas. Que sejamos conduzidos, dirigidos por meio de Cristo, que sejamos instrumentos em suas mãos, cheios do seu amor, da sua plenitude, como filhos amados, cujo corpo e vida sejam templos do teu Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, uma coisa é você ter o Espírito Santo, quando você é alvo da graça de Cristo, quando você se converte, quando Cristo converte a salvação, você recebe o selo que é o Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo, mas uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. São coisas diferentes. Paulo está falando aqui de ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio da plenitude de Deus. E para isso, meus irmãos, você deve ter uma vida consagrada a Deus. Você deve consagrar a sua vida dia após dia, para que você possa ser cheio da plenitude de Deus. Em terceiro lugar, Deus conhece e supre cada uma das nossas necessidades. Por isso, Ele é digno de todo louvor, honra e glória, e para todos sempre. Ele termina essa oração sabendo que Deus responde às orações. E por isso ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aqui vivemos e vemos esse Deus que responde às orações dos seus filhos. Meus irmãos, Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe tudo aquilo que precisamos antes mesmo de pedirmos a Ele em oração. Ele conhece aquilo que precisamos,
Ele sabe e supre cada uma das nossas necessidades. Às vezes nós desejamos coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, e Deus não nos concede. Por que não? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós desejamos coisas, imaginamos que tal coisa ou tal coisa, aquilo ou aquilo outro é o melhor, mas não é. Por que não? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele prepara o que é melhor para cada um dos seus filhos. Mas geralmente a nossa tendência é ficarmos frustrados, chateados, porque as coisas não aconteceram conforme nós planejamos. Mas você vai vendo que ao longo da caminhada as coisas vão se encaixando, e você vê o agir de Deus poderoso, fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, por meio do seu poder que opera eficazmente em nós. E assim é o nosso Deus, e assim age, e assim trabalha o nosso Deus. E por isso Paulo não pode terminar de outra maneira essa oração do que com uma doxologia, rendendo glórias a Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E no verso 21 ele diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o sempre. Ele diz: a Ele seja a glória na igreja. Por que na igreja? Porque a igreja é o local por meio do qual a glória de Deus se manifesta. É aqui na igreja, o local por meio do qual a glória de Deus se manifesta. E você, como igreja, deve manifestar a glória de Deus no mundo. Esse é o seu papel. Fazer através da sua vida, das suas atitudes, das suas obras, da sua conduta, do seu testemunho, das suas palavras, a glória de Deus brilhar nesse mundo de trevas. Esse é o seu papel como sal e luz nesse mundo. Fazer a glória de Deus brilhar neste mundo. Por isso Paulo diz: a Ele seja a glória na igreja e na pessoa de Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a eternidade, para todo sempre. Esse é o objetivo da igreja, é o alvo da igreja: glorificar, honrar, exaltar o nome de Deus por todo o tempo, para todo sempre. Ele termina dizendo: assim seja, amém, exaltando e dizendo: assim seja para todo o sempre. Portanto, meus irmãos, nós aprendemos que devemos orar para que sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, com Cristo no coração, firmados e arraigados em amor. Devemos orar também para que possamos compreender as dimensões do amor de Cristo e sermos cheios da plenitude de Deus, e entender que o nosso Deus conhece e supre cada uma das nossas necessidades, e por isso ver uma vida que exalte, que glorifique e que renda a Deus toda a glória e todo o louvor. Esse texto, essa oração, meus irmãos, fala sobre preenchimento. E aí eu pergunto mais uma vez: do que nós estamos enchendo as nossas vidas? Do que nós estamos preenchendo o nosso coração? Essa oração fala que devemos preencher as nossas vidas da presença de Deus, do poder do Espírito Santo, que o nosso coração deve ser a habitação de Cristo e que a nossa vida deve ser tomada pela plenitude de Deus. Mas muitas vezes preenchemos o nosso coração de mágoa, rancor, inveja, porfias, ciúmes. Do que você tem se alimentado todos os dias? Pela manhã você enche o seu pote de vidro com bolinhas de ping-pong, bolinhas de gude ou areia. Por exemplo, quando você começa o seu dia, o que você faz? Você faz o seu momento devocional, a sua oração, a sua leitura bíblica, ou você vai ver vídeos no TikTok, no Instagram, no Facebook, responder as mensagens do WhatsApp, nas suas redes sociais? E depois, ao longo do dia, você dedica um tempo de qualidade para estar com a sua família, com seus filhos, com o seu cônjuge, com os seus amigos, com aqueles que você ama?
ou continua gastando mais tempo com as redes sociais? Durante o dia, você dá atenção às bolinhas de gude, que são coisas de importância secundária? Homens, você tem feito o seu melhor no trabalho? Ou ficam lá no banheiro matando tempo? Ou trabalham bem só quando o patrão vê? Nós temos que trabalhar como se fosse para Deus. Mulheres, aquelas que não trabalham fora, vocês têm sido boas donas de casa, têm cumprido as obrigações comuns do lar. A organização do lar diz muito sobre quem você é, sobre o seu caráter e como você conduz e organiza a sua vida de forma geral. Tenha prazer nas tarefas diárias da vida comum do lar. São as bolinhas de gude de menor importância, mas são importantes, assim como o trabalho também é importante. Mulheres que trabalham fora, maridos que trabalham fora, ajudem as mulheres nas tarefas de casa. Sejam parceiros também nesse trabalho que é duplo, para elas, e as sobrecarregam. E à noite? O que vocês têm feito à noite? Assistindo a novela da Rede Globo? Big Brother Brasil? Vamos fazer um pequeno exercício aqui? Vocês entenderam na ilustração? Bolinhas de ping-pong são coisas de maior importância, certo? Bolinhas de gude são coisas de importância secundária. Trabalho, os afazeres, aquilo que é a casa, as coisas materiais. E a areia são as coisas de menor importância. Eu vou falar e vocês vão dizer se é ping-pong, bolinha de gude ou areia. Tudo bem? Combinado? Devocional, leitura bíblica e oração. Muito bem. Sentar à mesa para almoçar com a família. Muito bem. Trabalhar. Bolinha de gude. Cuidar da casa. Cuidar do carro. Ver as redes sociais, Instagram, TikTok. Areia. Assistir séries. Dorama. Novela da Rede Globo. Big Brother Brasil. A areia da pior qualidade, É isso aí, meus irmãos. Você como crente tem que abolir da sua vida. Isso aí não traz benefício e proveito nenhum. Agora eu pergunto: quanto tempo do seu dia você gasta preenchendo? Sejam sinceros, não precisa responder para mim não, mas atentem a isso. Quanto tempo da sua vida vocês gastam preenchendo com essas areias do que com a devocional? Sejam sinceros. Do que vocês estão enchendo a vida de vocês? Esse pote de vidro. Como é que vocês serão cheios da plenitude de Deus, do poder do Espírito Santo? Como é que Cristo vai habitar no coração de vocês, se vocês gastam um tempo precioso em redes sociais? Vendo Big Brother Brasil, pelo amor de Deus, novela da Rede Globo, que não traz edificação nenhuma. Gastem tempo, meus irmãos, tendo comunhão com os irmãos em Cristo, orando uns pelos outros, lendo a palavra de Deus, meditando nas Escrituras, orando e consagrando-se a Deus. É assim que vocês serão cheios de poder, habitando Cristo em seus corações e vivendo a plenitude da presença de Deus. Se alimente da palavra e saibam que Deus conhece cada uma das suas necessidades e que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.